A paz do Senhor, queridas. Estamos aqui mais uma vez, né? E vamos estar assim fazendo um pequeno resumo do livro de Eclesiastes, no qual já teve estudo lá no grupo do WhatsApp, mas foi ministrado pela querida Sheila, mas foi em áudio. E em áudio nós não podemos colocar no Facebook, né? No grupo do Facebook do Papo de Mulher, nem no canal do YouTube do Papo de Mulher Brasil. E como nós queremos que todas tenham acesso, né, para a surpresa, né, a próxima surpresa, depois dos mais 3 estudos, vamos ter mais uma surpresa, e a surpresa vai ser uma Bíblia agora de estudo, né? A outra surpresa que tivemos, as ganhadoras foram a Mara, de Minas Gerais, e a Uniele, do Rio de Janeiro. E como foi a Bíblia Mulher Diante do Trono, essa Bíblia está esgotada em vários lugares. E foi muito difícil encontrar. E tivemos que comprar por internet e está chegando, né? Deve chegar agora amanhã, né? No final de semana, a gente vai estar entregando as vencedoras. E nós queríamos deixar também registrado o estudo de Eclesiastes para que as meninas, né, vocês estejam assim acompanhando, para quando a gente for fazer as perguntas, né, da surpresa, vocês tenham todos os estudos aí gravados, né, podem estudar. O livro de Eclesiastes, ele foi escrito bem no finalzinho da vida de Salomão, né, que foi o autor do livro. E Salomão é o autor do livro de Eclesiastes. Alguns até duvidam que Salomão seja o autor deste livro, por causa do que diz lá no versículo 1:12. Porque este versículo ele fala no tempo passado, mas há uma explicação adequada para isso. Salomão era o rei de Israel até a morte dele. Salomão escreveu este livro quando era homem, já velho, e então falou sobre as suas experiências já passadas. E é tão interessante, né? Porque quando a gente para conversar com uma pessoa de certa idade, eu tiro isso pelo meu pai, né? As conversas são todas assim do passado, de tudo que eles já viveram, né? E como foi bom. E sempre eles se referem a experiências passadas, né? Assim foi Salomão, né? E o título do livro Eclesiastes quer dizer pregador. Este nome vem do grego, que em hebraico é Coelet, que significa aquele que faz uma assembleia. Portanto, o nome pregador, porque o pregador prega para a assembleia, para um grupo de pessoas reunidas, amém? É uma pequena introdução do livro. O livro fala muito sobre vaidade, né? Vaidade e aflição de espírito. Salomão falou, no capítulo 1, versículo 3, Salomão falou com estas palavras, que é assim que ficam as coisas aqui na terra. Será que esperávamos mais do que isso, de um homem tão sábio e rico? Olha só, queridas, se entendermos bem o que Salomão está dizendo, vamos também chegar a esta conclusão. Esta é a conclusão de um homem que experimentou tudo: prazer, riqueza, sabedoria e muita sabedoria, né? E diz no final: tudo é vaidade. Esta é a conclusão da vida debaixo do sol, se considerar a vida terrestre. Sem Deus está nela. Pode ter tudo, nós podemos ter tudo, mas sem Deus, Salomão diz que é pura vaidade, vaidade de vaidades. Então, o propósito deste livro, do livro de Eclesiastes, é descobrir o objetivo principal da vida humana, não é? E vaidade significa respiração, vento leve, vapor. A vida sem Deus não deixa de ser um vapor.
nem dá satisfação, não é mesmo? E se essas mesmas coisas desta vida são neutras, mas sem Deus continuam sendo vaidade de vaidades. E vaidade e aflição de espírito. Nós, quando somos salvos, podemos ver esta grande verdade no mundo em que estamos vivendo. E aí nós vemos lá no capítulo 1 e no capítulo 2 a experiência pessoal, né? Salomão procurou o significado, o sentido e propósito da vida pela sabedoria natural. E veja, né, a conclusão dele está lá nos versículos 12 e 18, que você pode ler na sua Bíblia. A que conclusão ele chegou? Aqui a gente só está dando um resumo, a gente não vai ler os textos. Vocês, né, anotam e depois vocês vão ler e vão chegar à conclusão, as respostas, né, de como Salomão chegou a essa conclusão. Então, capítulo 2, Salomão procurou o significado, sentido e propósito da vida pelo prazer. Primeiro, pela sabedoria natural. Segundo, pelo prazer. E veja qual a conclusão que ele chegou nos versículos de 1 a 11 do capítulo 2. Tá bom? Capítulos de 3 a 5. Nós vamos ter uma observação geral, né, do livro de Eclesiastes. No capítulo 3, o círculo trabalhoso e monótono da vida. Aqui nesse capítulo 3, Salomão mostra o círculo trabalhoso e tão monótono que ele coloca a vida, né? Está lá no capítulo 3, versículos de 9 a 22. Tá? Vocês podem ler e consultar. Capítulo 4. A opressão e iniquidade do mundo. Salomão observando e escrevendo, né, toda a opressão e toda a iniquidade do mundo. E isso vocês vão ver bem claro no capítulo 4, nos versículos de 1 a 3 e de 15 a 16. E se nós pararmos assim e formos pensar, estamos vivendo isso no mundo atual. Tanta opressão, né, maligna, causando violência, causando coisas tão tristes para as famílias, por causa de quê? Da iniquidade em que jaz este mundo, em que nós estamos vivendo hoje. E Salomão já falava, lá atrás, das experiências passadas, né? E tem gente que não gosta de que as pessoas de mais idade, né, que têm mais experiências, contem as suas experiências. Dizem que isso já passou, que passou, e que experiências não são válidas, são passado. Não, mas Salomão escreveu o livro de Eclesiastes contando as suas experiências passadas, né? E nós também, cada um de nós, que já estamos assim com uma idade mais avançada, que já temos bastante experiências, temos coisas maravilhosas, experiências gloriosas que tivemos com Deus, que hoje servem de testemunhos, né, para outras pessoas. E no capítulo 5, Salomão fala da riqueza e pobreza, né, em que o mundo vivia e que vive até hoje, né? É uma falta de equilíbrio. Uns têm muito, outros têm pouco demais. Vivem além da margem da pobreza, vivem uma vida miserável. E isso está lá nos versículos, no capítulo 5, nos versículos de 10 a 16. A gente vai dar uma pausa aqui, né, para continuarmos e terminarmos essa primeira parte, né, de um apanhado do livro de Eclesiastes, e vamos estar passando para a segunda parte.
Amém? Um beijo. Paz do Senhor.